Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 118, onde vamos estudar, olha aqui Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 14, é aquele que fala assim: honrai vosso pai e vossa mãe. E hoje estudaremos os itens de número 5 ao 7. Que itens são esses? São aqueles que falam assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então a gente vai entender aí, uma passagem bíblica aí que é muito importante, tá certo? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, não tem erro, toda sexta-feira, um novo estudo. E nesse estudo, que estudo é esse? Ele consta ali um vídeo, esse que você está assistindo. Além deste vídeo, tem o texto do Evangelho. Além do texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nossos estudos aqui, as páginas de preparo, elas são realmente de preparo, elas não são leitura aleatória não, tá? Por que eu estou falando isso? Eu diria que 99% das pessoas faz da seguinte forma: pega o livro, abre uma página ao acaso e faz a leitura. Ok, é bacana, mas na maioria das vezes aquela leitura não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado no Evangelho. É natural, né? Pode ser um outro tópico, um outro tema interessante, mas não necessariamente que tenha a ver com o estudo do Evangelho. No nosso caso, não. A gente fez uma seleção aqui, onde a página de preparo realmente é de preparo, ou seja, o tema daquela página tem tudo a ver com o estudo do dia. Então, a gente coloca lá o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, colocamos o significado das palavras mais difíceis, em parênteses e vermelho, para você poder então compreender aquelas palavrinhas complicadas. Tem o passo a passo do Evangelho no Lar, tem o tira dúvidas. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente. Você não sabe qual é o WhatsApp, não? Aqui, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Às vezes você quer falar algo que não tem nada a ver com o Evangelho no Lar, pode falar, querendo conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o zap pra gente, tá? Mas tem uma turma que prefere o e-mail. Então qual é o e-mail? Aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode também mandar o e-mail para nós, tá? Que a gente sempre responde. A única coisa que eu falo é que tanto para o WhatsApp como para o e-mail, nem sempre eu consigo responder de imediato. Às vezes demora um pouquinho, é muita mensagem que chega, porém todas as mensagens são respondidas, tá certo? O pessoal que gosta do Facebook, aqui facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no seguir, clica no curtir, clica no compartilhar. O seguir é interessante, sabe por quê? Sempre que a gente publica algo novo, você recebe uma notificação, recebe um aviso ali, foi publicado um novo Evangelho, né? Então você pode nos acompanhar também. E nós informamos que este estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui radioespiritismo.com.br. Ali você pode acompanhar todos esses estudos em diversos horários, como outros estudos também. Tem ali estudo do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito conteúdo ali que é muito bom, tá certo? Então vale a pena acompanhar esse tipo de estudo também, ok? E diante disso, vamos dar início com a nossa prece de abertura. Você aí pode preparar a água, tá? Pega a água, copo, vasilhame, que a gente vai fazer a fluidificação da água também.
Então vamos dar início com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, diante disso, vamos dar o início com a página de preparo. A página de preparo, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. E qual é o capítulo que a gente vai estudar hoje na página de preparo, Sérgio? É o capítulo 171, cujo título é Palavras de Mãe. Então vamos entender aí, que palavras são essas palavras de mãe. Ele começa com uma citação que consta lá em João, capítulo 2, versículo 5, que é o seguinte: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, ela falou para os serventes fazerem tudo aquilo que ele dizia. Vamos lá. E aí o Emmanuel vai nos trazer as explicações, tá? O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Então, o que vem a ser Evangelho? Evangelho vem do grego Evangelium, que significa boa nova, boas notícias. Então, antes de Jesus, as pessoas tinham um conceito de Deus. Era o Deus que castigava, era o Deus que punia, era o Deus que, enfim, que só trabalhava o ódio com o ódio, Era um Deus que a pessoa tinha que ter medo. E aí vem Jesus começando a nos trazer um novo conceito de um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que trabalha conosco as noções de causa e efeito. Apesar de, no próprio Evangelho, a gente ainda ter alguns textos falando de um Deus que castiga, Jesus, com a sua boa nova, vem eliminar isso. Não tem castigo nenhum, tem causa e efeito. É isso que tem ali, tá certo? Então, ele coloca, esse Evangelho, essa boa nova, foi o que Jesus nos trouxe. Então, se foi Jesus que nos trouxe, Ele é esse centro divino. Ele foi esse instrumento de Deus para nos trazer essas novas informações, essas novas reflexões. Tá? Então, vamos continuar. Nessa carta da redenção, da salvação, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas. O que são dádivas? São presentes, E indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Então, tudo bem. Existe ali palavras de muita gente que foi colaborador. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Ele continua falando. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Então, temos reminiscências de Maria constando nesse Evangelho sagrado. Tá? Então, vamos lá. O que são reminiscências, São memórias, lembranças, recordações
de Maria. Recordações de Maria. Então, ali, embora Maria não tivesse escrito nada, vamos dizer assim, mas ela foi muito citada, muito mencionada dentro desse evangelho. E aí, o Emmanuel nos propõe para que examinemos suas preciosas palavras em Canaã, cheias de sabedoria e amor materno. Então, houve lá em Canaã, uma cidadezinha, aconteceu alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Olha que interessante, né? Filhos que se sentem órfãos de ânimos ou necessitados de alegria. Você aí é mãe? Você aí é pai? Como é que você trabalha o teu dia a dia com seu filho, hein? Será que você entende que órfão significa apenas quando o pai ou a mãe morre e aí o filho fica órfão, não tem mais o pai e não tem mais a mãe? Mas será que em alguns casos não vemos a triste realidade de filhos que são órfãos com o pai e a mãe vivos? Como assim, Sérgio? Com o pai e a mãe vivos? Ausentes. Qual é a diferença que tem daquele pai e daquela mãe que está morto ou morta, para aquele pai e aquela mãe que está totalmente ausente? Não quer nem saber de nada nem de ninguém. Só olha para o seu próprio nariz, só olha para o seu próprio umbigo. Ah, Sérgio, mas o meu filho também não é muito afim. Tudo bem, ok. Mas você não pode ao menos de vez em quando dar um oi? Olha, eu existo aqui, tá? Eu estou aqui, tá? Se em algum momento você precisar conversar um pouquinho, de repente eu não tenho dinheiro para bancar, para te sustentar dentro daquilo que eu queria, mas eu tenho 2 orelhas aqui que eu posso escutar você, eu tenho uma boca que eu posso conversar com você, eu tenho olhos que me permitem ver você. Então repara, né? Ele coloca, é muito interessante ele fazendo essa colocação, né? Órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Então ele fala sobre isso. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, tutelar é o quê? Que cuida, né? Do cristianismo. Então, vamos lá. Eu aqui, às vezes, eu estou teclando, botando também o significado de palavras mais difíceis no texto do Evangelho. Às vezes, é com imensas aflições que recorremos a Maria. Então, às vezes, a pessoa faz uma prece a Maria porque é considerada a nossa Mãe Santíssima. Às vezes, a minha mãe não consegue me dar uma orientação, vou pedir a Maria. Ok, somos filhos também, né? E assim a gente vai buscar a ajuda, o auxílio e o amparo. Ele continua falando aqui o seguinte: em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, quando tem lá, anotado por João, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ele, Jesus, né? Então, Maria mandou que obedecessem, né? Foi mandado que obedecessem a Jesus. Essa passagem das bodas de Canaã foi aquele episódio onde Jesus transformou água em vinho, tá?
Então, dentro de uma festa ali de casamento e tal. E aí depois que na verdade o evento foi assim, teve essa festa, essas bodas, geralmente lá as bodas levavam até dias, né, de festa, de comemoração, e o vinho tinha acabado. Os convidados estavam lá, isso seria uma vergonha, seria um vexame ali, né? Então foi pedido a Jesus que pudesse ver o que ele podia fazer para ajudar. E Jesus então pediu que trouxessem todos os galões de água. E aí Jesus conseguiu transformar aquela água em vinho. Tanto que os convidados da festa disseram: nossa, geralmente os anfitriões servem o melhor vinho no começo, e aqui serviram o melhor vinho no final. Então, que Jesus transformou a água em vinho. Muita gente coloca, isso é um milagre, ou isso não existe, ou isso não é possível, aquela coisa, né? Então vamos lá, existe e é possível. Então é um milagre? Aí agora é que eu vou complicar aí as ideias de vocês. Não é milagre. Como assim não é milagre, Sérgio? Então qualquer um pode transformar água em vinho? Qualquer um pode transformar água em vinho. Mas como? Aí é que está. Nós ainda não temos o conhecimento de como transformar a água em vinho. Jesus utilizou propriedades da natureza que ele sabia manipular. De alguma forma, ele sabia manipular essas propriedades. Não é milagre. Na verdade, ele está utilizando propriedades da natureza que fizeram transformar aquela água em vinho. Assim como numa sessão mediúnica onde ocorre uma materialização, isso é um milagre? Não. É a utilização de propriedades da natureza que ainda fogem do nosso alcance, ainda fogem do nosso conhecimento. Sérgio, mas transformar água em vinho, alguém já fez alguma coisa parecida com isso? E se eu disser para você que já Sai Baba, que era um líder religioso indiano, ele já transformou água em gasolina. Vocês sabiam disso? Procure na literatura de Sai Baba. Escreve Sai e depois a palavra Baba. Ok? Ele tem um episódio desse, que ele estava lá numa situação no deserto, precisavam ajudar algumas pessoas e essas pessoas não tinham combustível para botar lá no carro. E Sai Baba ordena que trouxesse um galão de água e dentro daquele galão de água ele utilizou os mesmos conhecimentos de Jesus. Manipulou as energias da natureza e transformou aquela água em gasolina. Eu já conversei com algumas pessoas que conheceram Sai Baba e falavam que ele fazia um trabalho extraordinário, que as pessoas iam lá doentes e ele fazia assim com a mão, mexia com a mão, esfregava uma mão na outra e materializava o remédio que aquela pessoa precisava. Olha que interessante. Então, a gente está falando aqui do conceito de milagre, né? Jesus não fez milagre nenhum. Ele apenas conhecia propriedades que eu aqui, na minha ignorância, eu ainda não conheço. Eu não consigo transformar nada. Nada. Consigo transformar, vamos lá, água em laranjada. Bota aquela laranja ali, aí vira laranjada na hora de misturar. Isso é que eu consigo fazer. Além disso, eu não consigo fazer assim puro ali, sem nada. Não consigo ainda, nem eu e nem a maioria de todos nós, né? Mas ele fez isso. Então, ele volta a falar que esse pedido não foi na hora do sufoco, não foi nada disso, foi no momento de festa. Mas a gente pode aproveitar a sublime expressão simbólica. Então, o que ele diz? Que nós aqui, aí ele faz uma comparação. Nós aqui estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra.
Então ele fala que desde que Jesus nos trouxe essa boa nova, é como se nós estivéssemos noivos do Evangelho, dessa boa nova. Apesar dos quase 20 séculos, hoje a gente já pode falar mais de 20 séculos, porque isso foi escrito nos anos 1900. Se já estamos no século 21, então já vale dizer que são nos mais de 20 séculos, né? O júbilo, que é a alegria, ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Então ele diz que a gente ainda está namorando com o Evangelho, com essa boa nova. E por quê? Que é namorando ainda ou noivo? Porque quando a gente casa, é quando a gente está fechado, 100% fechado com aquilo, né? No casamento não ocorre isso. Um está realmente ligado ao outro. E até que ponto nós estamos 100% ligados com esse Evangelho? Esse aqui que a gente está estudando hoje, até que ponto nós estamos 100% ligados? Ainda não estamos, né? Precisamos ainda de evolução, de mais tempo de noivado, vamos dizer assim, né? E aí ele coloca, nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Então Jesus nos trouxe tanta boa nova, tanta informação, e nós ainda somos serventes humildes, somos ainda meros aprendizes. Já conseguimos colocar em prática algumas coisas, e isso é muito bom, mas será que nós conseguimos colocar tudo em prática? Da minha parte, eu vou dizer, olha, ainda não, ainda preciso aprender muito, ainda preciso trabalhar muito para conseguir evoluir, né? Então ele diz, em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, cansados, exaustos. Volta e meia nós nos sentimos desiludidos e imploramos ternura maternal. E aí vem Maria e nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. Faça aquilo ali que ele está dizendo, porque está vindo o alívio, o conforto, o amparo, o esclarecimento, e quando não vem o esclarecimento, que ao menos venha o fortalecimento para enfrentarmos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, os nossos desafios, não é verdade? E aí, o Emmanuel completa, né? O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Na hora que, repara, na hora das bodas, quando ficaram, né, desesperados, que não tinha mais vinho, eles recorreram a Maria. E através de Maria, Maria chega para Jesus e conta aquela situação que Jesus foi e ajudou. Então, a partir daí, passamos a ter uma simbologia de que podemos chegar até Jesus através de Maria. A Igreja Católica utiliza muito essa expressão, né? A Jesus, a Deus, através de Maria, por Maria. Então, porque ele utiliza essa situação aí das bodas de Canaã como exemplo, tá certo? Então, voltando lá. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre Jesus nos disse. Jesus aqui nos deu todos os bons exemplos. Não só nos trouxe os bons exemplos, como ele foi o primeiro a praticar esses bons exemplos, os melhores exemplos. Ele praticou aquilo tudo. Então, será que nós estamos fazendo a mesma coisa que ele? Ou será que ficamos com raiva, ficamos revoltados, queremos brigar, ficamos magoados, orgulhosos, vaidosos? Como é que funciona isso, hein?
Então está aí a lição, né? E aí, nós vamos para o estudo do Evangelho. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, itens 5 ao 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, existe uma citação que consta lá em São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. E também consta em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Que passagem é essa? Então está dizendo assim: e, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E Pedro, passando o olhar e observando, o olhar ali pelos que estavam assentados ao seu redor, Jesus disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas que história maluca é essa então? Então os parentes de Jesus estavam lá querendo conversar com ele, e Jesus chega e fala que não tem papo com ele, que eles não são pai, que não é mãe, que não é irmão, que não é nada disso. Vamos entender um pouquinho disso antes mesmo da leitura do Evangelho. Vale muito lembrar que aquela turma que era contra Jesus tentava criar umas pegadinhas, vamos dizer assim, na linguagem atual, umas pegadinhas para ver se Jesus caía em contradição. Um exemplo é quando falam sobre o tributo, sobre os impostos. Ali colocaram, porque os impostos eles eram totalmente injustos. Particularmente falando, eu acho que são injustos até hoje. Pelo menos no nosso Brasil aqui, a maneira como utilizam os impostos, é um dos países que tem o imposto mais caro e o menor retorno para a população. Mas isso é outra história. Mas tentaram fazer isso, porque se Jesus fala, paguem os impostos, o pessoal ia ficar revoltado com Jesus. E se Jesus fala, não pague os impostos, aí o Império Romano, esse cara aqui ele está querendo incitar a população para não pagar imposto, prendam ele. E aí Jesus fala, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque César era na moeda lá daquela época, tinha a imagem de César. Então ele fala, o que é material vai para o material, o que é espiritual vai para o espiritual. Pronto. Então tentavam fazer muitas pegadinhas, tentar pegar Jesus ali de calça curta, vamos dizer assim, para depois poderem reclamar. E essa foi mais uma tentativa. Ele no meio daquela multidão, para quê? Se Jesus vai atender lá a mãe e os familiares, Jesus não está nem aí para vocês. Largou vocês e foi lá. Vocês são os bobos aí que ficam seguindo Jesus. Com certeza eles iriam falar isso. E Jesus não indo atender, indo falar com a mãe dele e com os parentes, aí a gente fala, filho desnaturado, olha só, esse Jesus é um filho desnaturado, coitadinha da mãezinha dele e dos familiares dele, olha, só quer ficar aqui. Então eles armaram isso para pegar Jesus ali numa situação que ele não ia ter saído. Jesus chega e fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele derrubou tudo, com essa situação. E fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem os ensinamentos de Deus. Aquele bom evangelho, aquela boa nova. Então ele ali estava rodeado de irmãos e de mães. Ele coloca essa situação. Vamos
Vamos ver o que é que consta no item 6, então, né? Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência, sua boa vontade, sua bondade com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Olha só, né? Então tentaram, Jesus está em contradição ali e tal, né? Vamos lá. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, né? É o principal. Pedra angular é o quê? Aquela pedra firme ali, né? Então, Jesus tem por base principal o amor e a caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro lado estabelecia, donde essa consequência rigorosa. Então, ele coloca isso, né? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas, ou não são dele, Jesus. O que eles colocam então aqui? É que Jesus falando para as pessoas, e que foi anotado ali, né? Anotado não, lembrado pelos apóstolos, né? 2 deles sequer conheceram Jesus, né? E os outros 2 escreveram mais de 30 anos depois de Jesus ter morrido. Como é que ele vai lembrar de tudo com riqueza de detalhe? Então, algumas palavras foram mal reproduzidas, mal compreendidas, mal interpretadas, ou então simplesmente não foram palavras de Jesus. Vocês querem um exemplo dessas palavras mal compreendidas? Jesus na cruz, né, é dito lá na Bíblia, que Jesus na cruz chega e fala: Pai, por que me abandonaste? Gente, se depois de Jesus passar por aquilo tudo, de ensinar aquilo tudo sobre Deus, e ele chega na cruz e fala: Pai, por que me abandonaste? Desculpa o que eu vou dizer, pega a Bíblia, pega o Evangelho, rasga e joga no lixo. Se ele tiver dito: Pai, por que me abandonaste? Mas consta lá na Bíblia. Aquilo foi mal interpretado. E se nós pegarmos aí lá no original da Bíblia, no hebraico, procurem palestras de Severino Celestino, que ele traduz ali na fonte. O que Jesus não falou não foi Pai, por que me abandonaste, mas Jesus se recitava muito os salmos. E tinha um salmo que, naquele momento de aflição, de dor, Jesus ficava recitando os salmos. E tinha um salmo cujo início era: Pai, por que me abandonaste? É um salmo lindo que no final trazia uma mensagem de esperança, de luz, de paz. Só que Jesus já estava tão fraco que ele falou: Pai, por que me abandonaste? E morreu. E aí as pessoas foram interpretar erradamente. Olha só. Será que vocês concordam comigo? Que se Jesus chega e fala: Pai, por que me abandonaste? Tudo aquilo que ele ensinou perderia o sentido? Então repara, são situações assim. Então ele fala que essa situação aí também foi um pouquinho estranha. Pode ter tido uma interpretação errada, né? No item 7, ele diz assim: causa admiração e com fundamento que nesse caso mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe? Então, se estão falando ali alguma coisa, tem alguma coisa esquisita nessa história. Por isso que eu falei ali. Vamos ver o que ele está dizendo, o que ele colocou. E aí vem aqui a explicação. Pelo que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Então, os irmãos lá não estimavam Jesus. Não gostavam muito de Jesus. Espíritos, por quê? Eles eram espíritos pouco adiantados e não lhe compreendiam a missão. Tinham ele, Jesus, por excêntrico.
achava Jesus um cara esquisitão, extravagante, né? Achava excêntrico, esquisito o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Então, os irmãos de Jesus ali daquela época não o seguiam por discípulos familiares, não o seguiam como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Então, alguns dos familiares de Jesus, você pensa que gostava de Jesus? Falavam, não, esse cara aí não presta não, o Império Romano é que está certo. Ainda muito ignorantes. E ainda sem condições de compreender aquelas verdades que Jesus trazia. Jesus trouxe a verdade para todos, mas cada um vai compreender essa verdade no seu tempo. Alguns compreenderam lá naquela época, outros só depois de várias encarnações, e outros até hoje ainda não compreendem, tá ok. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão quando aparecia a família. Então, quando Jesus aparecia lá nas reuniões dos parentes, o pessoal olhava Jesus mais como um cara esquisito, um cara estranho, do que como um irmão, do que como um parente. Tanto que existe lá, né, em São João, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Então, ninguém dava crédito ali daqueles familiares de Jesus, nem ligavam com o que Jesus falava. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Então, vamos lá. Jesus ali, com relação aos irmãos dele, ficou na dele. Continuou trabalhando, continuou fazendo a missão dele. Quanto à sua mãe, ele abandonou a mãe, largou a mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Agora, deve-se, entretanto, levar em conta que ela também, Maria, não tinha muita ideia exata da missão do filho. Ela não compreendia muito bem o que Jesus estava fazendo, não. Pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. João Batista falava, esse aqui é Jesus, é ele, tal. Maria nunca falou nada muito sobre ele em relação a isso, não. Agora, o que predominava em Maria era a solicitude maternal. Ela era uma mãezona, embora não entendesse. É como se fosse assim, quer ver? Eu me formo em medicina, sou um médico, vou trabalhar a medicina, aquela coisa, mas a minha mãe não tem estudo. Então ela não vai poder falar nada de medicina, ela não vai conseguir, mesmo que eu explique, ela não vai entender quase nada de medicina. Mas não é o fato dela não me entender como médico que ela não vai ser uma mãe amorosa, uma mãe presente, que está ali junto comigo, me dando apoio, suporte. Ela não entende o que eu estou fazendo, mas ela está junto. Então, ele coloca que Maria teve esse papel. Ela não tinha noção direito do que Jesus estava fazendo, mas ela estava ali com essa solicitude maternal. E supor que ele, Jesus, haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Gente, a gente precisa prestar atenção. Ali houve alguma interpretação errada. Igual uma pessoa do bem, de repente você tem uma pessoa que é super do bem, aí chega alguém e fala, esse cara cometeu um crime. Você fala, não, peraí, esse cara é meu amigo, esse cara eu conheço, eu conheço a conduta dele, não pode ser. Tem alguma outra coisa estranha aí, né? Então ele coloca isso. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então hoje a gente pode perceber como uma pegadinha que foi feita ali para Jesus, aquilo que a gente comentou lá no início, né? Ele, Jesus, em nenhuma ocasião desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar a diferença que existe entre parentela corporal e parentela espiritual. Então Jesus nos coloca, às vezes eu posso ter um irmão de sangue, de laço familiar, que consta lá na certidão de nascimento, né? Ou um pai ou uma mãe que consta na certidão de nascimento.
Agora, quem é aquele irmão verdadeiro? Aquele que está trabalhando mesmos valores, mesmos pensamentos, sentimentos e atitudes. Por isso, nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, né? Quando estamos na casa espírita, quando estamos dentro de uma missão de trabalho, de ajuda, de auxílio, de amparo ao nosso próximo. Deu para perceber aí? Então Jesus utilizou essa situação, só que alguns colocaram ali, não compreenderam e falaram, Jesus renegou a mãe, não quis nada. Ele jamais faria isso. É muito provável que se Maria estivesse ali fora com os outros, pode entrar, vai fazer o quê? Mas tentaram, mais uma vez, uma pegadinha lá para botar Jesus ali no paredão, vamos dizer assim, né? Ok? Vamos então agora para a prece para as pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas, tá bom? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa, neste momento, cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, receber do alto toda a luz, toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento ou fortalecimento, de forma que torne-lhes possível enfrentar os seus obstáculos, os seus desafios, os seus resgates nesta vida, ou enquanto encarnado ou enquanto desencarnados. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes. Pausou aí então? Muito bem, chegou a hora da fluidificação da água. Então, estamos aqui com a nossa jarra. Você pode pegar uma jarra, um copo, um vasilhame, fique à vontade, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre fluidificação da água, vai lá no Google, vai lá no YouTube e coloca assim, você já está vendo aqui, Minutos de Espiritismo número 23. Escreve lá, Minutos de Espiritismo e bota o número 23. Se quiser, bota o meu nome também, Sérgio. Tem ali um estudo completinho sobre a água fluidificada. Você pode acompanhar ali direitinho, tá certo? Então vamos colocar as mãos sobre essa jarra, copo ou vasilhame e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações, de forma que ao contato desta água com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água, colocando aqui na minha jarra, a jarra na minha água. Saúde. Posso utilizar essa água para dar para outras pessoas? Pode. Eu posso tomar essa água amanhã? Pode. Mas essa água, o que vale se isso é um estudo que está gravado? Eu estou aparecendo aí na tua tela gravado, mas você que está fazendo o evangelho, você está ao vivo. Então recebe a água, essas mesmas propriedades, essas mesmas energias. Pode sim, ok? Então isso aí é tudo tranquilo. Vamos então para a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo estiveram aqui e principalmente neste momento do Evangelho, harmonizando, higienizando este local. Agradecemos pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente. E que possamos nós fazer a nossa parte para que durante a semana este ambiente continue assim tão pleno, tão harmonizado, tão equilibrado. Que possamos ter uma semana de luz, de paz,
que consigamos sempre praticar os valores que aprendemos a cada semana neste Evangelho no Lar, e que seja possível estarmos aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, fechamos então o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!